Olá! Que bom ter você por aqui para mais uma conversa a fundo. Hoje o nosso papo vai ser sobre a história do direito lá na Península Ibérica. É uma história, olha, cheia de reviravoltas. Vamos focar em dois momentos-chave. Primeiro, o período germânico, ou visigótico, e depois a chegada e o domínio muçulmano. A gente vai se basear nos textos bem legais sobre a história do direito português para guiar a nossa conversa. A ideia aqui é tentar entender como é que esses povos todos, com leis, com culturas tão diferentes, como eles interagiram, sabe? Como um influenciou o outro, como eles se misturaram e acabaram moldando o direito daquela região. Temos bastante coisa para explorar, então vamos lá. Vamos sim. E olha, entender esses períodos é crucial, porque estamos falando de mudanças gigantescas, né? Primeiro, a transição do poder romano para os povos germânicos, principalmente os visigodos, e depois, claro, a chegada do Islão, lá em 711, que adiciona uma camada cultural, jurídica completamente nova. É dessa mistura toda, desse caldeirão, que vai surgir algo bem particular, com reflexos até hoje. Perfeito. Então, vamos começar um pouquinho antes, né? Antes das grandes migrações que, redesenharam o mapa ali da Europa Ocidental. Quem eram esses povos germânicos que as fontes descrevem? As fontes indicam que eram povos de origem indo-europeia, lá da Ásia, Europa Central, com assentamentos bem antigos. E não era um grupo só, né? Eram vários. Os textos falam dos germanos antigos, ocidentais, orientais, nomes que a gente ouve falar. Godos, que depois se dividem em visigodos e ostrogodos, né? Suevos, vândalos, alanos, francos, enfim, a lista é grande. No início, gente como César, Tácito, eles notaram que esses povos respeitavam muitos costumes antigos. A religião deles era politeísta, mas com o tempo, muitos se converteram ao cristianismo. Só que no caso dos visigodos, por exemplo, foi primeiro o arianismo, e aí já tem um ponto de conflito, né? Porque o arianismo era visto como heresia pela Igreja de Roma. Tinha uma visão diferente sobre Cristo. Isso já criava uma barreira com a população local, hispano-romana, que era católica na maioria. A gente chama de invasões, mas não foi algo tipo do dia para a noite uma horda surgindo do nada. As causas são bem complexas, interligadas. Tinha, claro, pressões econômicas fortes, falta de terra, de recurso onde eles viviam. Tinha o espírito guerreiro deles, aventureiro. Mas talvez o fator mais decisivo foi a própria fraqueza do Império Romano no Ocidente, né? As instituições políticas, militares estavam decadentes. Isso abriu espaço. E é bom desmistificar uma coisa. Nem sempre foi conquista violenta. Muitas vezes foi uma infiltração mais lenta, sabe? Até pacífica. Grupos germânicos foram aceitos como federados, que eram tipo aliados militares do Império, ou serviram como mercenários nas legiões. Só depois é que acabaram tomando poder em muitas regiões. E desses todos, quem realmente se estabeleceu na Península Ibérica, as fontes mostram que foram principalmente os visigodos. Eles acabaram dominando a longo prazo, mas não foram os únicos no começo. Teve suevos, alanos, vândalos também. Os suevos, aliás, são um caso curioso. Chegaram a ter um reino próprio, lá na Galiza, que durou quase 200 anos, de 409 a 585, mais ou menos. Só depois foram incorporados pelos visigodos. E um detalhe, quando essas migrações maiores aconteceram, esses povos já não eram nômades, né? Eles tinham suas estruturas sociais, políticas, um certo assentamento territorial. Claro, bem diferente do modelo romano. E aí a gente chega num ponto crucial, uma tensão básica no direito germânico do início. O choque entre dois princípios, o da personalidade e o da territorialidade do direito. O que significa isso? Bom, pelo princípio da personalidade, cada um era julgado pela lei do seu próprio povo, da sua tribo. Não importava onde estivesse. Imagina a cena. Na mesma vila, um vizinho visigodo e um vizinho hispano-romano podiam ter uma briga resolvida por leis completamente diferentes. Nossa, que complicado. Muito. Isso é o oposto do princípio da territorialidade,
que é o mais comum hoje. A lei do lugar vale para todo mundo que está ali, não importa a origem. Então, na Península Ibérica pós-romana, no começo foi assim. A maioria hispano-romana seguindo o seu direito romano, já numa versão mais simplificada, o tal direito romano vulgar, né? Que era o direito clássico adaptado para o dia a dia, para as realidades locais, e os visigodos suevos usando seus costumes germânicos. Claro que, para regular a vida em comum, precisava de umas normas gerais. E aí a influência visigótica como poder dominante começou a pesar mais. Mas o que levou à mudança mesmo foi a fixação deles, a criação de reinos estáveis, a administração do território e a lenta fusão com a população local. Isso levou a uma tendência cada vez maior para a territorialidade, que vai se consolidar na lei mais para frente. Fascinante essa ideia de leis paralelas existindo ao mesmo tempo. E como é que esse direito germânico, que começou baseado em costume oral, como ele se manifestava de forma mais concreta? Que fontes chegaram para a gente? O contato com Roma, que era mais letrada, e a necessidade de organizar reinos maiores, isso tudo empurrou para um direito escrito. A gente pode agrupar as fontes escritas germânicas em 3 tipos principais, digamos assim. Primeiro, as chamadas Leges Barbarorum, ou Leis dos Bárbaros. O que eram? Basicamente, compilações escritas do direito tradicional germânico, dos costumes do povo. A Lei Sálica dos Francos é um exemplo famoso fora da península. Elas refletiam as tradições antigas e, interessante, algumas fontes sugerem que tinha até uma participação popular na aprovação, em assembleias. O direito penal era muito forte nelas, com destaque para o sistema de composições pecuniárias. A ideia era, em vez de vingança física, muitos crimes podiam ser pagos com dinheiro ou bens, o famoso wergold. O valor variava muito dependendo do status social da vítima, da gravidade do ato. Segundo tipo, as leges romana e barbarorum. Essas eram diferentes. Eram compilações de direito romano, mas daquela versão vulgar, simplificada, feitas pelos reis bárbaros para as populações romanas que viviam ali sob o domínio deles. O exemplo mais importante para a Península Ibérica é o Breviário de Alarico II, também chamado de Lex Romana Visigotorum, lá de 506. Era tipo um manual de direito romano adaptado para os hispano-romanos do reino visigodo. E, por último, as capitulares. Essas eram mais como leis ou decretos individuais, sabe? Editados pelos reis, especialmente os francos, mas a ideia existiu em outros polos também. Geralmente tratavam de administração pública, organização do reino, às vezes de assuntos da igreja. Um pouco mais nos códigos especificamente visigóticos, que são, assim, a espinha dorsal da evolução jurídica na península nesse período. O primeiro grande marco é o Código de Eurico, que data mais ou menos de 476. É considerado a primeira compilação sistemática de leis visigóticas. Já mostra uma mistura interessante de tradição germânica com uma influência forte da técnica jurídica romana. Até quando ele vigorou exatamente, a gente não tem certeza. Depois vem o já citado Breviário de Alarico II, de 506, reforçando, esse era só para a população hispano-romana. É uma fonte incrível do direito romano vulgar. Compila textos de juristas, constituições imperiais pós-clássicas, dos códigos gregoriano, hermogeniano, teodosiano e também as sentenças de Paulo. Um ponto-chave do breviário é a interpretatio. Eram comentários e explicações que colocavam junto aos textos romanos originais. Isso simplificava e, na prática, acabava moldando como a lei era entendida e aplicada. O breviário foi um sucesso, foi usado muito além do reino visigodo. Então ele teve uma difusão bem grande. Enorme. Depois vieram tentativas de unificar as coisas. O Código de Leovigildo, lá por 580, parece ter sido uma revisão do Código de Eurico, já com a intenção de aplicar também aos romanos para acabar com essa dualidade. Mas o texto completo dessa revisão não chegou até nós. A grande obra unificadora ainda estava por vir. Que seria? O Código Visigótico, promulgado pelo rei Hezeswint em 654, esse sim é o ponto alto da legislação visigótica, um marco fundamental. Por quê? Porque ele estabeleceu de forma clara, definitiva, a territorialidade do direito,
uma única lei para godos e romanos em todo o reino. Ele revogou os códigos anteriores, o de Eurico para os godos, o de Alarico para os romanos. Se baseou na revisão de Leovigildo, mas adicionou muitas leis novas, classificadas como antique, leis antigas revisadas, e novellia, leis novas. A estrutura dele, em 12 livros, mostra a influência romana, germânica e também do direito da igreja, o direito canônico. A importância desse código é imensa. Ele continuou valendo, de certa forma, mesmo depois da invasão muçulmana, nas áreas cristãs, foi a base legal dos reinos da Reconquista e influenciou demais o desenvolvimento dos direitos de Portugal e Espanha. Ele também é conhecido como Liber Iudicorum ou Forum Iudicum. 9. Foi um passo gigantesco para unificar religião e cultura entre a elite goda e a maioria hispano-romana. Eliminou uma barreira enorme e facilitou a ideia de um povo só, uma lei só. E teve figuras intelectuais de muito peso também. Martinho de Dume, ou São Martinho de Braga, foi essencial na organização da igreja lá no noroeste da península. Tinha grande influência moral canônica. E é impossível não falar de Isidoro de Sevilha. Um gigante intelectual do século VII, bispo, autor das famosas Etimologias, uma enciclopédia que guardou muito conhecimento clássico e tinha uma parte importante sobre leis. Isidoro influenciou demais o pensamento jurídico e político da época. Ele defendia a origem divina do poder do rei, mas com uma condição, O rei tinha que ser justo, buscar o bem comum, senão perdia a legitimidade. Tinha aquela frase famosa: rei serás se fizeres o bem, se não o fizeres, não serás. E como era o direito na prática, no dia a dia? As fontes diretas sobre a prática são mais raras, mas a gente sabe da importância dos formulários visigóticos. Eram tipo manuais para advogados e notários da época. Tinham modelos, as fórmulas, para redigir documentos legais comuns, contrato de compra e venda, testamento, doação, essas coisas. Documentos como as fórmulas visigóticas que sobreviveram mostram como essa mistura romano-germânica virava ato concreto. Muitos se perderam, infelizmente, mas a existência deles já mostra uma prática jurídica organizada. Interessante. E outro aspecto que hoje soa estranho pra gente, mas fazia parte da prática judicial, eram as ordalhas, ou juízos de Deus. Eram métodos de prova baseados na crença de que Deus ia intervir para mostrar a verdade. Exemplos clássicos: a prova da água fervente ou do ferro em brasa. Acreditava-se que o inocente seria protegido por milagre, não se machucaria gravemente. Isso reflete uma mentalidade onde o sagrado e o jurídico estavam, assim, muito ligados. Era uma forma de buscar certeza numa época de incertezas. E aí, chegamos em 711, uma data que vira o jogo completamente. A invasão muçulmana, vinda lá do norte da África, acaba com o reino visigótico unificado. A Península Ibérica entra numa nova fase, a do Al-Ándalus, que era o nome do território sob domínio muçulmano. No começo, teve um período de adaptação, uma certa desorganização administrativa dos conquistadores. E aqui tem um ponto interessante, até contraintuitivo. Em muitas áreas, especialmente no início, as estruturas administrativas locais e até o direito visigótico, o liber iudiciorum, continuaram a ser usados, inclusive pelos próprios muçulmanos para regular as populações que eles dominaram. A lei antiga não sumiu assim de repente. Não mesmo. Com o tempo, claro, o Al-Ándalus criou suas próprias estruturas, políticas, jurídicas, passou de um emirado que dependia do califado de Damasco para um emirado independente. E no século X chegou no auge como o poderoso califado de Córdoba. Depois vieram períodos de fragmentação, os reinos de taifas, e novas ondas de invasões do norte da África, como os almorávidas e os almohadas. Uma história política bem dinâmica, complexa, que sempre teve ali a presença de comunidades cristãs e judaicas importantes convivendo. O direito islâmico que chega com os conquistadores, ele tem fontes e uma lógica bem diferente do sistema romano-germânico que existia antes. A fonte primeira, indiscutível, é o Alcorão, ou Corão, considerado pelos muçulmanos a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé. A base de tudo. Exato.
Complementando o Alcorão, vem a Suna, que é a tradição do profeta, o que ele disse, o que ele fez, o que ele aprovou em silêncio. Isso é transmitido por relatos chamados hadiths. A partir dessas fontes principais, se desenvolveu a ciência do direito islâmico conhecida como fiqh. Essa jurisprudência usa outras ferramentas também, como o ijma, que é o consenso da comunidade de juristas sobre algum ponto, e o qiyas, o raciocínio por analogia para aplicar princípios a casos novos. Com o tempo, surgiram diferentes escolas de interpretação do fiqh. No Al-Ândalus, a escola que mais pegou foi a Malikita. Juristas qualificados podiam fazer o ijtihad, que é o esforço de interpretação individual, e emitir fátuas, que são pareceres jurídicos sobre casos específicos. E como é que ficava a vida das populações que não eram muçulmanas, os cristãos e os judeus, sob esse novo domínio? A doutrina islâmica clássica fazia uma distinção importante. Aqueles vistos como idólatras, pagãos, em teoria deveriam se converter ou ser combatidos. Mas as chamadas gentes do livro, al-Kitab, ou seja, cristãos e judeus que também tinham escrituras reveladas reconhecidas pelo Islão, eles tinham um status diferente. Qual era esse status? Eles recebiam o status de dhimis, que significa protegidos. Tinham o direito de praticar sua religião, manter seus locais de culto e, muito importante, tinham uma autonomia jurídica interna considerável. Podiam resolver brigas entre eles segundo suas próprias leis e autoridades religiosas. O direito moçárabe para os cristãos, o direito judaico para os judeus. Em troca dessa proteção e autonomia, os dhimis pagavam um imposto especial, a dízia, e estavam sujeitos a algumas restrições sociais e legais que marcavam a posição deles como súditos não muçulmanos. Entendi. E esses cristãos que viviam lá? Esses cristãos que viviam sob domínio muçulmano ficaram conhecidos como moçárabes. E aqui tem outra surpresa da história. Eles conseguiram preservar e continuar usando por séculos partes essenciais do direito antigo deles, principalmente o Código Visigótico, o Liber Iudiciorum, e o direito canônico. Claro, adaptados à nova realidade. Por outro lado, tinha os mulades. Esses eram os hispano-visigodos que se convertiam ao Islã. Aí eles se integravam à comunidade dominante. Essa convivência toda, complexa, às vezes pacífica, às vezes tensa, entre muçulmanos, cristãos e judeus, foi a marca da sociedade ibérica medieval. Lá no norte começava o processo longo e difícil da reconquista cristã. A partir de núcleos pequenos de resistência nas montanhas, como o Reino das Astúrias, foram se formando os reinos cristãos, Leão, Castela, Aragão, Navarra e mais tarde Portugal. E esses reinos, ao longo de quase 8 séculos, lutaram para expandir seus territórios para o sul. E o direito nesses reinos em formação? Tinha uma base clara. A tradição visigótica, principalmente o Liber Iudiciorum, ele era visto como a lei da terra, a lei legítima que precisava ser restaurada. Mas a realidade da reconquista pedia soluções novas. Conforme terras eram conquistadas e precisavam ser povoadas, surgiu um direito local muito rico, muito pragmático, os forais. Eram cartas que os reis ou senhores davam para novas vilas, cidades, estabeleciam privilégios, isenção de imposto, normas próprias, tudo para atrair e organizar os colonos. Pensa neles como estatutos municipais com incentivos. Ah, interessante. Tipo um incentivo fiscal e legal. Exato. E, ao mesmo tempo, a influência do direito canônico da Igreja era cada vez maior. E lá pelos séculos XI, XII, um fenômeno europeu começou a chegar na península, o redescobrimento e o estudo do direito romano clássico, nas universidades, o chamado direito comum.
Isso, aos poucos, passou a influenciar e a deixar mais complexos os sistemas jurídicos dos reinos cristãos. E é nesse cenário todo, reconquista, luta contra os muçulmanos, afirmação dos reinos cristãos, que Portugal começa a seguir seu próprio caminho, né? A separação de Portugal do Reino de Leão e Castela é um momento chave. Tudo começa com o Condado Portucalense, aquela faixa de terra entre o Minho e o Douro. Primeiro governado pelo conde Dom Henrique de Borgonha e depois que ele morreu, pela viúva Dona Teresa. Aí tem um debate histórico interessante. Será que Dom Henrique já queria a independência ou via o condado só como um posto avançado dentro de Leão? É uma boa pergunta. E a sucessão de Dona Teresa e o tipo de poder que ela e o filho, Dom Afonso Henriques, reivindicavam, isso também deu o que falar. O historiador Paulo Mereia, por exemplo, ele defendia que a concessão original do condado para Dom Henrique tinha sido hereditária, não só para a vida dele. Isso daria mais legitimidade para Dona Teresa querer autonomia e, claro, para a luta do Afonso Henriques pela independência. De qualquer forma, as circunstâncias políticas, a ambição, a luta militar, tudo isso levou à afirmação do Condado Portucalense como um reino independente, lá por meados do século XII. Então, quando a gente olha para trás, depois de passar por esses séculos de visigodos, de muçulmanos, o que a gente vê na Península Ibérica? Uma paisagem jurídica de uma complexidade, assim, extraordinária. Foram séculos de convivência, mas também de conflitos, de trocas culturais muito intensas entre povos diferentes, com sistemas legais muito diferentes. O romano, na forma vulgar, o germânico, principalmente visigótico, o canônico da Igreja Católica, o islâmico e também o judaico aplicado internamente pelas comunidades. Tudo isso se misturou ali naquele espaço. Uma mistura e tanto. Com certeza. Por muito tempo, os historiadores ficaram debatendo se a influência germanista ou a romanista foi mais decisiva para formar os direitos de Portugal e Espanha. Hoje, a visão mais aceita é que essa divisão talvez seja muito simples. O que realmente caracteriza o direito ibérico, medieval e moderno é justamente a fusão, uma fusão complexa, original, de todos esses elementos. O fundo romano vulgar, a estrutura duradoura do direito visigótico, pelo liber iudiciorum, a influência crescente do direito canônico e o impacto cultural, administrativo, até jurídico indireto do Islã que governou partes da península por séculos. Tudo isso deixou marca, uma marca profunda. Muitas das instituições jurídicas, dos conceitos, até da mentalidade jurídica que se desenvolveram em Portugal e Espanha, eles têm raízes ou foram muito moldados por essa interação única que aconteceu nos períodos visigótico e muçulmano. Não dá para entender o direito que veio depois sem olhar para essa base tão variada. Exato, foi uma viagem e tanto, hein? Recapitulando rapidinho os pontos principais. A gente viu a herança romana ser transformada pelo domínio visigótico, com aquela tensão entre personalidade e territorialidade da lei, e a criação de códigos importantes como o Liber Iudicorum. Analisamos o impacto da chegada do Islã, que trouxe um sistema jurídico totalmente diferente, ao Corão, Sunna, Fiqh, e estabeleceu uma convivência regulada com cristãos, moçárabes e judeus, dhimis. E vimos como, no contexto da Reconquista, os reinos cristãos se formaram, Portugal nasceu e um novo direito começou a surgir bebendo de todas essas fontes anteriores, mas também inovando com os forais e a influência do direito comum. A Península Ibérica funcionou realmente como um laboratório histórico único. Nenhum outro lugar da Europa viu uma interação tão longa, tão intensa entre as tradições jurídicas romana, germânica, canônica, islâmica e judaica. Elas não só se seguiram no tempo, mas elas colidiram, coexistiram, se influenciaram de formas inesperadas. Isso, claro, leva a gente a pensar sobre o peso dessa herança hoje. E essa é a deixa perfeita para a nossa reflexão final, então. Fica a pergunta. Até que ponto a memória ou, quem sabe, o esquecimento seletivo dessa herança jurídica tão rica, tão complexa, com todas essas camadas de interação e conflito, ainda molda as identidades nacionais, os debates sobre direito, cultura, até as relações sociais em Portugal e Espanha hoje em dia.
De que forma um entendimento mais fundo dessa história tão cheia de facetas pode enriquecer a nossa compreensão das sociedades ibéricas atuais? Fica aí a provocação para a gente pensar.